E é isso aí, galera! Voltamos com o nosso programa de desenvolvimento econômico, economia, claro, empreendedorismo. É o Papo de Empreendedor, é um prazer estar aqui com você. E é claro, te agradeço por abrir a porta da sua casa para ouvir as nossas informações. Hoje o tema do programa é excelente para você que quer empreender, se desenvolver pessoalmente e, é claro, aprender muito sobre a história de Sinop. O tema de hoje é liderança que constrói e comunica, com o nosso convidado especial, essa super personalidade que tem a história confundida com a história do rádio, com a história da comunicação e, é claro, participou muito da história de Sinop e vai continuar fazendo. Vamos lá? Porque hoje nós temos José Pedro Serafini, o Pedrinho. Não saia daí e acompanha tudo que tem para você no programa de hoje. Bom, eu falei para vocês que o nosso convidado de hoje é muito especial. Esse nosso convidado, a história da comunicação de Sinop se confunde com a história dessa personalidade tão importante para Sinop, não só como comunicador, mas como líder. É radialista, porque nunca perde, nunca sai do sangue. Já foi vice-prefeito, já foi vereador por 4 mandatos, presidente de Câmara, secretário de governo, secretário de Desenvolvimento Econômico, assessor parlamentar federal. Eu estou falando de quem? Estou falando de José Pedro Serafini, essa grande figura de Sinop, um grande amigo. É um prazer receber você aqui. O prazer é todo meu. Ainda bem que você não continuou falando muito, o cara ia falar, você já passou dos 80 anos. Mas você fala uma coisa certa, eu sou radialista. E se tem uma paixão dentro de mim, é o rádio, a área da comunicação. Eu sempre gostei. Como é bom conversar com as pessoas, como é bom comunicar e, principalmente, como é bom você investigar para levantar a verdade, para dar essa opção da informação correta para o teu ouvinte. Sabe por quê? Porque quando ele te ouve, ele te confia. E não existe nada melhor e maior nesse mundo do que confiança ou, como pode se dizer, credibilidade. Bom, pessoal, como vocês viram, o Pedrinho já começou aí dando uma aula para nós, é uma pessoa que tem muita experiência, muita história para contar, e eu tenho certeza que para você que quer ser um grande líder, que quer ser um grande comunicador e também um grande empresário, porque o Pedrinho tem virtudes e ensinamentos que vão ajudar você nessa jornada. Tá pronto para o papo? E defeitos também. Claro, e a gente vai falar disso também. Pedrinho, para começar a nossa entrevista, vou te chamar de Pedrinho aqui, porque... É assim, minha mãe já me chamava assim, né? Então, se a mãe deixou esse legado, então a gente vai te chamar de Pedrinho também aqui do programa. Pedrinho, como começou a tua história no rádio? E como essa história te levou para um patamar de liderança? Como foi isso? O rádio, ele, para mim, sempre foi uma tremenda curiosidade, algo interessante. Eu estava trabalhando, o rádio portátil era a minha companhia. Eu ia dormir ouvindo o rádio Guaíba de Porto Alegre, ouvindo rádio Farroupilha de Porto Alegre, ouvindo a rádio da minha cidade. Então eu sempre tive essa vontade, esse desejo, essa paixão pelo rádio. Isso proporcionou que eu colaborasse entrando numa emissora de rádio nas horas de folga como sonoplasta, entendeu? Naquele tempo que você tinha que fazer a programação musical na máquina da datilografia. Isso faz muito tempo, 77, 78. E você encaminhava essa relação de música para o Dentel, e o Dentel observava se você seguia aquela orientação de que a cada 4 músicas nacionais, você poderia colocar uma internacional. Nossa. De língua estrangeira. Naquele tempo, a fiscalização era ferrenha nisso. Mas isso foi aproximando, eu comecei a fazer, então... ser o sonoplasta, né? Comecei a, de vez em quando, da hora certa, quando não tinha locutor, a gente torcia que o locutor não ia, para você abrir o microfone de forma escondida para dar a hora certa. Pelo menos isso, ou então o prefixo da rádio. Isso começou lá em Santa Catarina, na Rádio Difusora, depois eu vim para o Mato Grosso, e era para mim trabalhar na Rádio Nacional. Eu dispensei, na Rádio Brás, em 81,
Em fevereiro de 82 eu voltei definitivamente para Sinop, em 83 abriu a Rádio Celeste, e aí então em caráter experimental nós fomos convidados para fazer rádio, porque não tinha locutores aqui, né? A gente tinha que formar, prova disso, Luciano Vendrame, Cleiton Laurindo, Marquinhos do Só Notícias, Salvador Pereira, Leonildo Severo, Expedito Martins e tantos outros que nós formamos na Rádio Celeste, na época que hoje virou Jovem Pan, pela mudança para a FM. Então, foi isso. O rádio sempre teve dentro da gente, porque era uma maneira da gente estar informado. E eu sempre fui muito curioso, como minha mãe dizia. Nasci de 7 meses, quem sabe por isso que eu era curioso. Como vocês podem ver, eu falei no início que a história do Pedrinho se confunde com a história da comunicação em Sinop. Pedrinho ajudou a formar várias personalidades e empreendedores que estão aí na nossa cidade, também ajudando a construir, ajudaram a construir, de sucesso. E vão continuar ajudando também a construir a história dessa cidade. Quando que José Pedro Serafini chega em Sinop? Eu chego aqui primeiro em agosto de 1981 e definitivamente em fevereiro de 1982. Em 81 não aguentei, saudade da família, não tinha comunicação, estava implantando o telefone e demorou a contratação pela Rádio Nacional, Rádio Brás, que era estatal na época, continua sendo, mas era estatal, Rádio e TV Nacional de Sinop, e eu acabei voltando para Santa Catarina. Aí logo depois a noiva retornou lá e a gente acabou casando e veio logo em seguida para cá. Numa situação que eu tinha uma certeza assim que Mato Grosso nunca mais. 6 meses depois eu estava aqui, onde eu solidifiquei a minha vida familiar. E construiu uma história aí. E profissional. Eu tinha uma outra pergunta para te fazer, mas eu vou te fazer uma pergunta antes da gente entrar nessa, porque a gente não pode perder a oportunidade de você estar aqui nesse programa. Conte para nós uma história da tua chegada que pouca gente conhece, de como era Sinop, de alguma coisa que aconteceu quando você chegou aqui. No dia de Santo Antônio, era feriado, e nós havíamos chegado e caiu num domingo. E eu tinha comprado, assim, aquele tênis chinesinho branco. Eu já te contei essa história. E cheguei aqui e fui dar uma caminhada na cidade e tinha a Avenida das Embaúbas ali com uma frota de caminhões com toras, né? Porque era uma doação já naquele tempo para angariar recursos para construir a catedral. E aquele chinesinho branco, quando eu entrei assim na Avenida das Embaúbas, que o hotel ficava muito perto ali, aquele chinesinho branco lindo tal, ele afundou no pó. Onde eu vim me enfiar? Essa era Sinop de 50 82. anos, 44 anos atrás. 82. Essa é a Sinop. Mas eu sempre admiro que quando eu cheguei aqui já tinha uma cidade. Imagine aqueles que ajudaram o Uli, da colonizadora, a atravessar o rio Von Steinen, lá na região de Feliz Natal, atravessar para vir para cá para abrir uma clareira, fazer uma pistinha de aeroporto, para que depois seu Enio Pepino e o João Pedro viessem aqui e descessem de avião. Então Uli e mais alguns funcionários da colonizadora Sinop são os efetivamente pioneiros que a gente deve render as nossas homenagens. E quem vê essa Sinop de hoje é reflexo da coragem que as pessoas tiveram lá no final da década de 70 e início de 80. Porque todos saíram de uma cidade formada e vinha para o meio de uma região inóspita, na Amazônia, longe de tudo e de todos. Alguns com problemas aí, contraindo malária, leishmaniose, sem recurso médico, sem recurso alimentar. Esses, sim, a gente rende essas homenagens. E a gente pode dizer que esses aí são os primeiros empreendedores de Sinop, que já empreenderam desde o início. A cidade nasce com esse propósito, com a força dessas pessoas, e essa força ela é passada de geração em geração, e também a gente costuma dizer que nós ensinamos para as pessoas também que vêm das outras regiões esse poder de empreender que Sinop tem. Pedro, já falei aqui que você é um grande comunicador e um grande líder. Quando foi e como foi essa tua transição de comunicador como radialista e juntar isso à política? Olha, eu vou te contar uma coisa. É útil ao agradável. Adorava fazer rádio, mas gostava da informação. E de oferecer uma informação
principalmente das pessoas daqui para aquilo que acontecia aqui. Porque na época nós tínhamos a Rádio Nacional e os programas vinham enlatados de Brasília, né? E nós aqui inauguramos com a Rádio Celeste aquilo que a gente diz o seguinte: o que acontecia na Júlio Campos, que na época era a Avenida dos Mognos, não se sabia o que acontecia na Rua das Pitangueiras. O que acontecia na Pitangueiras não sabia o que acontecia na Tarumã, que estava sendo aberto, aquela região do Botânico, do Jardim Paraíso, né? Era tudo árvore tombada, abrindo loteamento. Útil agradável. Em 1988, no período da Constituição, houve uma eleição municipal e nós tínhamos um número. Na época nós éramos o PL, Partido Liberal. E então, capitaneado pelo então diretor da rádio e foi também deputado estadual e federal, Ricardo de Freitas, que nós montamos um time então para ir para a eleição. E faltou um candidato a vereador que desistiu de ser candidato. Na época era o Mirinho da Motoplan. Os antigos aqui o conhecem. E ele, olha, eu não vou ser candidato, minha mulher não deixa, minha empresa não pode ficar sem a minha presença. Aí o Ricardo falou: Pedrinho, sobrou uma vaga, você vai ser candidato a vereador. Lógico, eu usufruía de uma audiência muito grande. Eu falei: tudo bem. E fui para a eleição. Proporcionalmente, nesse período, eu fui o vereador mais votado proporcionalmente no estado do Mato Grosso, o que tinha acontecido anteriormente no primeiro mandato com o vereador José Roveri, pai do secretário de Segurança Pública do estado de Mato Grosso. E ali a gente começou a se envolver na política, o rádio e a política. E a política abre muito horizontes de você ter informação. E essas informações filtradas nós levávamos para o nosso ouvinte no programa Bom Dia Nortão, a informação que gera opinião pela Rádio Celeste. E isso então nos deu uma credibilidade muito grande do nível de informação, e aquelas pessoas que tinham vindo do interior de São Paulo, do interior do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, lá eles estavam acostumados com esse tipo de rádio, esse tipo de comunicação. E a gente trouxe isso também para cá. E isso então nos deu uma audiência e uma credibilidade extremamente fenomenal. E isso sedimentou também com o nosso comportamento e a nossa postura na política, sempre tendo sucesso nas eleições de vice-prefeito e de vereador. Legal. Pedro, essa tua chegada na Câmara, então, de Sinop, no primeiro mandato de vereador, eu tenho certeza que você deve lembrar muito bem disso. Qual foi o primeiro projeto aprovado, que você levou lá como proposta e ele foi aprovado, e qual foi a sensação que você sentiu de saber que você estava usando de informação para transformar também em legislatura e trazer benefícios para Sinop? Afinal, essa cidade que completa 50 anos, ela é reflexo desses projetos que passaram lá na tua época. O governador na época era o Jaime Campos, e eu sempre tinha uma muito boa relação com o Jaime. Então a gente fazia alguma coisa, fazia uma indicação lá, digamos o seguinte: nós queremos uma creche na Vila Operária, hoje é Jardim Primavera. Então você fazia uma indicação para fazer uma creche ou uma escola. Era aprovado, mas não tinha dinheiro, nem a prefeitura. Então a gente mandava um ofício, uma carta. Olha só, não existia e-mail, não tinha zap, telefone mal funcionava. A gente mandava então para o governador. Eu não lembro se ele respondeu. Mas eu lembro que foi uma questão dessa que envolvia a Vila Operária, hoje Jardim Primavera, e a gente pedia também para que a prefeitura abrisse valetões para água ir embora, porque isso aqui, na época da chuva, era um alagamento generalizado. E aí, logo depois, eu fui vice-prefeito do Antônio Contini. O Contini tirou férias, um ano de mandato, e me colocou então eu era o vice-prefeito, acabei assumindo. Puxa, o que é que eu vou fazer de prefeito de Sinop, mesmo interino? Mês de fevereiro, naquele ano foram 28 dias, ano bissexto. 27 dias choveu. Nossa. Mas eu levantei um dia 4 horas da manhã com o patrulheiro da prefeitura, acho que era o Carlão, e nós pegamos então
a motoniveladora da prefeitura, na região da Avenida das Figueiras, e ele foi levando a máquina assim com a lâmina mais abaixada até lá no pé no chão, perto da escola Piscinati, para a água ir embora, sair da rua. Olha só a história. Olha, foi a minha realização, entendeu? 4 horas da manhã, junto com o falecido Benção, nós estávamos lá, entendeu? Porque a água alagava tudo. Então, você, com a lâmina da patrola, da laminadora, você ia, né, junto, e nós... Poxa, o prefeito está junto aqui, 4 horas da manhã. Olha, foi uma coisa impressionante. E não deu para fazer mais nada, porque choveu 27 dias dos 28 dias, né? Então já deixou uma estrutura lá nesse teu início. E para vocês verem, a gente vê a diferença do que é hoje para o que era aquela época e a dificuldade que era. O prefeito subia na máquina, literalmente, naquela época, junto com os... Mas para acompanhar, né? Tinha sempre bons patrulheiros, a prefeitura sempre formou esses bons, né? E pela abertura que era, né? Você estava abrindo uma cidade não tinha essa expansão urbana que tem Sinop hoje. Hoje, para você andar dentro da cidade de Sinop, você demora, se você for percorrer as ruas e for andar com o trânsito que virou essa cidade, você já não consegue mais fazer também tudo aquilo que era possível se fazer naquela época. O que a gente defende hoje, o que a gente quer hoje, e eu lembro assim que uma das prioridades que a gente tinha era arrumar um caminhão-tanque para aguar a rua. Inclusive é Júlio Campos, que era uma poeira, né? Era uma poeira fenomenal, e na época da chuva o barro. Mas era passar um caminhão-tanque para aguar a Júlio Campos, a Avenida dos Móveis. Bom, a gente tem muita conversa aqui para conversar com o nosso grande amigo Pedrinho, mas nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já já. Eu espero você para a gente conversar um pouco mais. E é isso aí, pessoal. Voltamos rápido desse intervalo, é claro, para aproveitar o nosso convidado, José Pedro Serafini. Vamos continuar aqui a nossa conversa e eu já vou começar com uma pergunta. Pedro, como você vê a Sinop de hoje comparada àquela Sinop que você conheceu há várias décadas atrás? Eu tenho uma concepção de Sinop do que era na época e entendo que o que precisaria hoje. É lógico, não tem comparativo, né? Nós tivemos sempre uma sucessão de bons prefeitos, de câmaras de vereadores determinantes, mas uma classe empresarial muito importante. Uma classe empresarial que todas as ações que o município liderava, ela entrava junto. Foi assim na energia, foi assim na universidade, foi assim no hospital regional e outras atividades que aconteceram aqui. Eu só acho não, eu gosto da expressão creio. Creio é aquilo que você confia, até que o teu argumento seja derrubado. Eu creio que o envolvimento da sociedade organizada de Sinop da época, do tempo da AMIM, Associação dos Madeireiros, do interior do Mato Grosso, da CDL da época, que eram as duas grandes representações que a gente tinha aqui, hoje já não tem esse engajamento determinante para Sinop. Nós temos aí inúmeras entidades, inúmeras representações, mas o fato assim destemido de todos se envolverem nas causas do município, hoje se concentra, não se concentra, é de forma mais isolada. E o que é que nós estamos fazendo lá, e você conviveu comigo na SEDEC? É tentar trazer todas essas entidades representativas para, junto com o poder público, se irmanar e correr atrás de conquistas que Sinop precisa para ser essa cidade segmentada, com infraestrutura, na área tecnológica, de continuar sendo essa cidade avante, essa cidade que tenha um objetivo de se solidificar como grande polo.
Eu gostaria de ver isso, e nós estamos promovendo isso. O prefeito Roberto Dorner nos dá essa oportunidade, você conviveu isso com a gente, de que tem de se abrir as portas e dar a oportunidade para que os protagonistas sejam todos eles. Então, na época acontecia assim, inclusive clubes de mães, associação de moradores, associação das mulheres rotárias, as domadoras do Lions Club, e todo esse pessoal se envolvia em todas as causas de Sinop, para dar essa estrutura. Eu não estou vendo isso hoje, estou vendo muito de forma isolada. E eu gostaria de ver todo esse pessoal junto, e eu quero ser um promotor disso, de que todo esse pessoal se junte e continue a batalhar para as ações que Sinop precisam e que são fundamentais. Muito bem. A gente sabe que Sinop tem um comércio pujante, as associações elas têm se organizado e têm trabalhado aí em prol, cada uma de uma maneira, tentando se encontrar, e é claro que a gente sabe que essa união fortalece. Eu acho que é isso que você nos disse aqui, que é como se a cidade se envolvesse mais em grupo, mais como cidade. Eleger assuntos fundamentais, estruturantes, e todos sem ego. Todos se juntarem. Em prol de uma coisa que é a cidade de Sinop. Senão fica cada um correndo atrás de uma coisa, não acontece nada. Pedro, e você que nos assiste, o Pedrinho também é o secretário de Desenvolvimento Econômico da atual gestão do prefeito Roberto Dorner. Está à frente aí da agricultura, da ciência, tecnologia e inovação, da indústria e comércio, da pasta do trabalho. Sinop é uma das cidades que mais emprega com carteira assinada no estado de Mato Grosso, uma das que mais abre CNPJ. A agricultura familiar vem crescendo no setor de Sinop, então a gente vê um futuro grande e muito setorizado para os próximos anos. Mas eu quero perguntar para você agora, o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, qual o setor você acredita que mais vai crescer nos próximos anos na cidade de Sinop? Indubitavelmente é a tecnologia. Tanta gente e de forma tão isolada que a gente tem que convergir para assuntos próprios, tanto que você já militava na SEDEC, responsável pelo departamento de tecnologia. A tecnologia está em tudo, a gente nem percebe, a gente não tem nem conhecimento, a gente é extremamente superficial nisso. Mas a tecnologia está em tudo, e isso está acontecendo. Inclusive, para você ter uma ideia, lá no Lique Sul tem uma empresa de condimentos do Pimenta, que ela está sendo toda automatizada. Aonde vem isso? Tecnologia. E aí é tecnologia de forma meio isolada em empresas, na cabeça do empresário. Então era preciso que o poder público adentrasse isso. E vocês trouxeram a ideia do Centro de Inovação. O deputado federal Juarez Costa se comprometeu em dar o dinheiro suficiente para construir, digamos, o centro, mas o importante, como você sempre falou, é o conteúdo. E esses profissionais, esses amantes da tecnologia, né, esses atores, eles tendo um local, uma referência, um endereço para poder expandir as suas ideias desenvolvimentistas, nós vamos, com a ideia deles e com a liderança deles, tornar Sinop, dentro de 2 anos, um grande referencial de tecnologia na região centro-oeste. Muito bom. Só para vocês saberem, hoje no nosso quadro Invista em Sinop, nós vamos falar de ciência, tecnologia e inovação e de como esse setor vai desenvolver Sinop para os próximos anos. Então fica até o final, que daqui a pouco tem Invista em Sinop. Nós vamos trazer oportunidades e insights para você de como esse setor, levantado aqui pelo nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, pode te ajudar a empreender na cidade que mais cresce no Brasil. Pessoal, outra coisa, há poucos meses eu tive a oportunidade de conviver com o Pedro, com o Pedrinho. Nós trabalhamos juntos na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eu era o diretor de Indústria e Comércio e Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, a gente está por dentro de vários temas, então eu trago ele aqui primeiro pelo respeito que eu tenho por ele, e é claro, se não fosse o Pedrinho, esse programa não estaria acontecendo, eu não estaria aqui apresentando para vocês hoje o Papo de Empreendedor na sua Super Sinop 7.1. Então, Pedro, quero deixar aqui no nosso programa um agradecimento a você, como você formou tantos outros
comunicadores na cidade de Sinop. Você está formando mais um, meu grande amigo de trabalho, e me trouxe para cá. Falou para mim: Jefferson, você tem que apresentar um programa, você tem que levar as informações do que acontece na cidade de Sinop para as outras pessoas e dar oportunidade para outras pessoas conhecer as informações que nem todo mundo tem. Então, quero te deixar esse agradecimento muito especial, porque se não fosse José Pedro Serafini, o Pedrinho, o Papo de Empreendedor não existiria. Eu acho bom porque a gente tem um tino e um olhar de saber, o cara tem talento. E trabalhando junto, né, eu percebi isso em você. E o Fernando sempre me pedia: vai fazer um programa, vai fazer um programa, vai fazer um programa. Mas eu percebi o tino e o conhecimento e a dedicação ao lado do empreendedorismo e de difundir informações de Sinop que nós não sabemos de Sinop. Nós não sabemos. Boa parte da população não conhece as informações de Sinop. Por que Sinop é grande? Ah, porque Sinop é grande. Ah, porque Sinop continua crescendo. Ah, porque Sinop, se o camarada não vier a Sinop, não vai dar certo. Não, tem outras opções. De forma muito superficial. Mas a gente percebeu esse tino. Eu fui em uma ou duas palestras sobre empreendedorismo que você fez. Eu falei: cara, esse cara tem que ser aproveitado para levar informação para essa gente. E você é um case de sucesso. Então, meu muito obrigado novamente. Não canso de agradecer o Pedro. Pedro, tenho mais uma pergunta aqui para você. Você que anda e tem portas abertas em toda a cidade de Sinop, e não é só pela classe empresarial, mas pela classe social, por todas as classes da cidade. Mas por estar à frente da pasta de desenvolvimento econômico, pergunto a você: o que o empresário sinopense mais pede ou mais fala quando o assunto é Sinop? Olha, como é que dizia aquela música do Roberto? São tantas coisas, mas aquilo que eu disse, é preciso de trazer esse pessoal todo junto, para a gente, junto com o poder público, delinear projeções para o futuro. O que é importante? Tem situações para amanhã, para daqui a um ano, projetos para daqui 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15, 30, 50 anos. A minha cabeça, sabe o que é? Eu vejo na minha cabeça Sinop capital de um novo estado. Pô, de novo essa história? Não, de forma sedimentada, sem aquele sentimento separatista, que tudo que é de Mutum para baixo não serve e o restante para cima é o paraíso do mundo. Não, nós precisamos convergir para algumas situações estruturantes de Sinop para prepará-la. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer, pode ser daqui 5, 20, 50 anos. Mas a minha concepção, eu vejo que se a gente fizer um bom trabalho e trazer essa liderança que está meio escondida dentro das entidades ou de forma individualizada dentro das empresas em Sinop hoje, principalmente na área da tecnologia, esse pessoal vai se envolver e vai mover montanhas. Por quê? Porque todo ele junto, em cima dessas ações, uma atuação vibrante, como a gente está começando a perceber, são essas pessoas que vão fazer essa transformação em Sinop. Tudo bem, na área da tecnologia, está começando, vai bem, na área da educação, da saúde, tudo é sedimentado. Na área acadêmica e tantos outros setores que a gente ainda não conseguiu identificar, mas que são muito importantes, que fazem um grande trabalho aqui. Importação, exportação, prestador de serviço, assim. Mas a concepção é de que é preciso falar e fazer política também. Se não tanto a política partidária, nós precisamos ter uma base política representativa em Sinop. E eu creio que as entidades têm que começar a discutir isso também, porque isso chama-se representatividade. E essa representatividade, ela se faz presente numa assembleia, num governo do estado, na Câmara dos Deputados, num Senado, num cenário de ministério. Nós não podemos mais perder essa oportunidade, porque os outros municípios e muito próximos já estão fazendo isso. Então,
É preciso, sim, discutir política. Não nesse sectarismo de esquerda e direita, de extrema, que isso aí é maléfico para todo mundo. A política da educação, da saúde, da representatividade, da economia, do desenvolvimento. Da economia. Então, se despir dessa roupagem e fazer política pró-Sinop. Eu estou pensando aqui, logo, logo vai aparecer um candidato a governador, um vice-governador, um senador de Sinop. Por que nós temos sempre ficar carregando para os outros? Mas não adianta. Um setor lança, o outro lança só para derrubar o outro. Essa mentalidade tem que mudar. Esse é o grande erro que nós estamos cometendo, ou a grande falha, não diria erro, a grande falha. A gente precisa despertar para essa realidade. Temos que eleger gente daqui. E se não tiver voto suficiente aqui, vamos nos municípios da nossa região, da nossa que a gente já representa, buscar os votos. Senão, vai estar aí 300 candidatos, mas a democracia, a legislação assim permite, mas nós temos que direcionar nossos votos para aqueles que têm chance, e mesmo que a gente não goste deles, elegê-los para que eles nos representem e tragam recursos aqui para ajudar prefeitura, Câmara, as entidades a fazer uma cidade grande, estruturante, para que a gente se prepare para ela para o futuro. Senão os outros vão, como é que a gente fala assim, comer na beirada. E esse tema é um tema legal de ser debatido e um tema que o Pedrinho carrega como uma bandeira em todos os lugares que ele passa. O tema do nosso programa é liderança que constrói e comunica. Então, a gente não podia estar trazendo uma pessoa diferente do Pedrinho para falar disso. E por que o Pedrinho bate tanto nessa tecla, e eu vou bater nessa tecla aqui também? Sinop precisa de representatividade, de mais representatividade. E o Pedro bate nisso, e isso é uma opinião também que virou uma opinião minha. A cidade precisa de novos líderes, e não é porque os outros líderes, os antigos líderes, não servem mais. Muito pelo contrário, nós precisamos de mais liderança para juntar com essas que já existem e, é claro, fazer uma cidade mais forte e mais representada. Imagine Sinop, a terceira para quarta, terceira economia do estado, sem a representatividade que os municípios da Baixada Cuiabana têm, a região de Rondonópolis tem. Imagina se tivesse a mesma representatividade política que esses municípios têm, porque esses municípios têm muita representatividade política. Eles estão nos governos estaduais, nos governos federais, estão no Senado. Então imagina Sinop com 3 deputados estadual, imagina Sinop com 3 deputados federal, 2 deputados federal, com um senador oficial. Hoje nós temos a Rosana, né, que é suplente, assumiu, de vez em quando assume, tenho certeza que ela trabalha muito também em prol, mas imagine Sinop com senadores, com deputados estaduais. Hoje nós temos um deputado estadual, um deputado federal, e é um deputado federal que roda em outros municípios, um deputado estadual que roda em outros municípios. Então imagina Sinop com mais representatividade e mais força. Os nossos candidatos, eles se socorrem em outros municípios? Porque os nossos votos de Sinop, a grande maioria, vai para candidatos de outras regiões. O camarada que é da Baixada Cuiabana, ele não vai deixar recurso aqui, ele vai mandar 100 mil, 50, né? Como a gente fala, 200 mil e tal. Mas o importante é que a sociedade organizada, ela discuta política no seu meio. Eu já fui em várias entidades. A nossa entidade é que é apolítica. Ah, é? Mas vocês estão precisando do quê? Vocês estão precisando de uma lei da Assembleia, vocês estão precisando de uma lei na Câmara dos Deputados, no Congresso, vocês estão precisando de um acesso direto ao governador, não só ir falar com o governador. Precisamos de uma decisão para aquilo que a gente pleiteia favorecer a nós. Não acontece. Então, é preciso sim discutir política. Como é que veio o Linhão para cá? Como é que aconteceu o PA que virou um hospital regional? Como é que a Universidade Federal veio para Sinop? Não veio de graça, porque alguém lá de fora, eu vou colocar em Sinop. Não, porque houve uma mobilização política, houve um comprometimento político com políticos daqui, com políticos de Sinop, ou da nossa região, na época. É preciso refazer isso. Mas quem? Aí a gente sempre fala assim, quem? As entidades
A sociedade organizada está ajudando a preparar? Ou eu vou para o meu comércio, ou para a minha indústria, ou para o meu prestador de serviço, termino o expediente, eu vou para casa, uma vez por semana, uma vez por mês, eu vou na minha entidade fazer uma reunião e morreu o assunto? Não, não é assim que funciona. A cidade não vai se solidificar assim. É preciso ter essa mobilização. Tem que ter esse comprometimento. Para deputado federal, 40 mil votos bons de Sinop foram embora na última eleição. Todos os candidatos de Sinop não chegaram a 40 mil votos. Nós estamos com uma estatística aí de 50% e eu sempre cito como dos votos. referência a liderança evangélica de Sinop, porque ela fez 3 ou 4 vereadores na Câmara de Vereadores e elegeu com votos de Sinop 2, 3 deputados federais de outras regiões que nunca mais voltaram para cá. Não está na hora da gente repensar os nossos interesses, os nossos ditames para Sinop? Porque, gente, o que acontece em Sinop repercute na macro-região. O que é bom para Sinop é ótimo para Santa Helena, para Itaúba, para Vera, para Carmen, para Porto dos Gaúchos, para Juara. Eles nos têm com uma grande liderança. E nós estamos fazendo a nossa parte? Ah, mas não adianta. Muda essa mentalidade. Perdão da expressão que eu vou falar aqui. Vamos levantar a bunda da cadeira, vamos começar a agir, vamos abrir espaço para os nossos, vamos ouvi-los. Ah, não serve nenhum? Então nós vamos preparar 1 ou 2 aqui que tenha essa força e vamos engajar. Ah, vamos colocar o cara, depois a gente deixa o camarada morrer sozinho, como já aconteceu em Sinop, entendeu? E quando você não elege Sinop, consequentemente você perde uma representatividade política, você perde também uma grande fatia financeira de recursos, que vai para outro município e, às vezes, vai para o município mais concorrente teu. Como é que aconteceu a Embrapa aqui? Era de outro município. Anoiteceu, mas amanheceu em Sinop. Então, tudo isso gira. E é uma das grandes referências do Brasil. Do mundo. Né? A Embrapa é uma grande referência do mundo. Sabe? E a Embrapa e outras instituições que vieram para cá, como o FMT, o NEMAT, Serviços Públicos, Receita Federal, INSS, Cartório Eleitoral, todos esses tipos de serviços que vêm justamente por representatividade, por representantes, linha, e você conviveu comigo até esses dias, assim como um dia um camarada fala assim, Pedrinho, você é secretário de Indústria e Comércio, que mistura esse desenvolvimento econômico, mas o objetivo é o mesmo, você tem que trazer uma indústria de óleo, de uma esmagadora de soja para Sinop. Falei, puxa, se eu tivesse essa força, né, eu já tinha trazido um monte. Não, mas você consegue. Falei, consegue, eu ia trazer até para mim, né, Mas digo, vocês não são do setor, vocês não produzem soja, por que não reúne 5, 10, 15, 20, 30 produtores de soja, como fez a Evermate, produtores de milho, soja, grãos, e estão fazendo uma usina de álcool em Sinop, que estão investindo R$1 bilhão e nos próximos 2 anos devem chegar a 4, 5 bilhões de reais. Por que vocês, produtores de soja, não se juntam aqui e cada um entra com uma participação e constrói uma esmagadora de soja? Rondonópolis foi assim. A Evermate é uma referência. Há dias me pediram assim, vamos nos mobilizar para trazer a ZPE para Sinop. Nós já mexíamos com o ZPE e foi uma indicação quando eu era vereador, como você resolvesse, né? Eu vou fazer uma indicação para o Jaime Campos, que era o primeiro mandato dele de senador, para fazer a ZPE de Sinop. O Jaime fez, aprovou no Congresso, levou para o governo federal, mas infelizmente na época o município não mostrou interesse. Hoje não, hoje já tem uma estrutura de importação, de exportação, não só madeira, tem outras coisas também. Aí eu falei, escuta, vamos mobilizar o pessoal. Ah, mas um estudo desse custa R$300 mil. Tem que pagar as passagens para o camarada vir de Brasília para cá para falar sobre esse assunto. Esqueçam, às vezes, o poder público. Tenha-o como fomentador só. Mas é um negócio, gente, que rende dinheiro. Né? Felizmente vai sair o Porto Seco, vai suprir essa deficiência. Mas quem não faz daqui, deixa o espaço, deixa o vácuo para os outros de fora que vêm para se instalar aqui. Porque o que eles têm? Representatividade política e tem conhecimento da informação. E quem tem informação? Sai na frente. Cai na frente. Então,
fica o pensamento para você, essa provocação. O ano que vem tem eleição. Pense nos representantes que vão impulsionar e representar Sinop aonde quer que ela precisa ser. Tem eleição para prefeito e vereador também, né? Então, pense bem. E camarada como você seria interessante do Legislativo. Pense bem sobre esses representantes. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, é rapidão, a gente já volta aqui porque tem mais Papo de Empreendedor com ele, José Pedro Serafini, TV Super Sinop 7.1. Voltamos já já. E é isso aí, galera! Agora é a hora do Invista Sinop, o seu quadro que vem te trazer insights de oportunidades de setores econômicos que vão crescer nos próximos anos na cidade de Sinop. E é claro, esses setores vão ajustar e dar oportunidades em diversas cadeias por trás deles. E é claro, o aumento de um setor econômico traz pessoas e pessoas trazem oportunidades. Sinop tem entrado no setor e na sua fase, na fase da industrialização, um município muito novo, mas que a industrialização vem muito forte. Nos últimos anos, tivemos um aumento em quase 10% da industrialização participando no PIB da cidade. Há 10 anos atrás, a indústria participava com 7%, 8% da formação do PIB e hoje já está em 20%, 21% na participação do PIB da cidade. Mas a industrialização só vai acontecer com força quando a ciência e a tecnologia e a inovação que estão sendo desenvolvidas no município. Município esse que tem lei de inovação, ecossistema de inovação, a RUP Norte, e agora, muito em breve, vai ter um centro de inovação tecnológica, um ganho da cidade e um trabalho do poder público com a classe privada e, é claro, com a sociedade civil, as universidades e os sistemas produtivos participando. Mas quais são os setores que serão beneficiados por esse novo marco econômico da cidade de Sinop? Bom, são 7 pontos que a gente pode ficar de olho aí para os próximos anos. Agricultura e pecuária, nós temos a bioenergia muito forte, já temos a maior indústria de etanol de cereais do planeta e agora vamos ter uma nova planta em Sinop. Então, esse setor de bioenergia vem muito forte para os próximos anos. E quando a gente fala em bioenergia, todo mundo pensa em empreender só na grande indústria. Eu não tenho capacidade de empreender na grande indústria, mas você não pode esquecer na cadeia que tem por trás de uma indústria de bioenergia. Então, fica de olho, dá uma pesquisada e veja o que dá para fazer. Teremos também nos próximos anos grandes oportunidades no setor da indústria de alimento. Claro, o Brasil, por sua história, já é um país acostumado a exportar matéria-prima, mas com os aumentos populacionais e esse novo surgimento, essa implantação de tecnologia vai trazer oportunidade para que nós possamos processar e industrializar produtos diretamente na cidade de Sinop. Temos também grandes oportunidades na área de comunicação e informação, a tecnologia de informação, as programações de sistemas e o desenvolvimento de softwares e até de hardwares. Na cidade de Sinop, isso também vai ser realidade para os próximos anos. Temos também grandes oportunidades na área da logística. Então, Sinop se consolida como um polo de distribuição muito grande. Se pegarmos num raio de 250 quilômetros, aproximadamente 35 municípios se abastecem em Sinop. Então, Sinop é consolidado aí como um grande centro logístico. Temos também várias oportunidades no setor de construção civil. Então, a construção civil já faz parte da economia da cidade e também vem forte para os próximos anos com novos sistemas construtivos e a utilização de tecnologia, diminuindo o uso de materiais, a performance e a velocidade nas construções. E por último, não menos importante, e um setor muito pujante para os próximos anos, que vai solidificar Sinop ainda mais como um berço da saúde na região norte e médio norte do estado de Mato Grosso. Eu estou falando de todas as áreas da saúde, terão um grande crescimento para os próximos anos. Então fique de olho, não se atente apenas no tema, nesses 7 temas, mas fique de olho no que esses temas precisam, quais são as cadeias de suprimento que esses setores precisam para se desenvolver. Essa é Sinop, a cidade número 1 do Mato Grosso, a cidade mais competitiva do Centro-Oeste e, é claro, a cidade número 1 do Brasil. Este é o Invista Sinop. Vamos para o próximo quadro de hoje. Bom, falei para vocês que era rápido, voltamos para mais um bloco do seu Papo de Empreendedor
claro, com o nosso convidado especial. Eu já vou voltar com uma pergunta. Pedro, você ainda tem planos para realizar na cidade de Sinop? A gente não para. E o prefeito Dorner está me dando essa oportunidade de externar a minha opinião, as minhas ações, as nossas ações. Como eu gostaria de envolver os grandes produtores rurais aqui de Sinop, para que eles deixassem meio hectare de cada propriedade para fazer um plantio de frutíferas, cítricas. Cada um fazendo a parte, nós ia montar uma indústria poupadora de polpa de frutas, de suco. Lá em Lucas do Rio Verde, em 1900 antigamente, o Piveta era o prefeito, ele conseguiu convencer os grandes produtores de soja e milho lá que eles fizessem galinheiro. Sabe por quê? Para pôr um frigorífico. Olha lá aí. tem a Sadia. Lá tem. Né? Tem a Panambi em Sorriso, tem a Perdigão em Mutum. Por que Sinop? Vamos despertar. Não, às vezes, mais um setor, não, mais um ponto econômico. Não deixam isso só na deflagração por parte do poder público, sabe? Ah, o prefeito não convidou, a gente não foi, sabe? Ou o secretário. Não, é isso que eu estou falando, que às vezes é interessante, porque você cria alternativa econômica aqui. A gente quer fazer lá, com o Empaer, com o Senar, com o Sebrae, com as cooperativas de agricultura familiar, as associações de agricultura familiar, um Frutifica Sinop. O que seria isso? A gente conseguiria as mudas, doaria e acompanharia tecnicamente, junto com uma usina hidrelétrica de Sinop, com algumas grandes empresas aqui, como o Impasa, a Evermate já vai entrar no pacote. Eu acho que terminado de construir, nós vamos lá fazer essa Evermate parceria. Mas tem muitas outras empresas, inclusive do agro, que tem um time de técnicos agrícolas, engenheiros agrônomos e outras profissões da área, que eles teriam que participar mais, sabe? Então, por que a Sadia foi para Sorriso, né? Para Lucas do Rio Verde, né? Eu acompanhei, eles porque houve um comprometimento do pessoal que cada um falou, e se eu não me engano eram 36 empresários produtores. Não, nós vamos assumir, cada um aqui vai fazer 1, 2, 5 galinheiros. Cada um fez sua parte. Fez a sua parte e deu o mínimo de matéria-prima para rodar a indústria. Ela ficou lá 5, 7, 8 anos rodando na condição mínima. Depois foi aumentando. Mas alguém teve a ideia, alguém puxou. E não foi um da prefeitura ou da Câmara de Vereadores. A sociedade, a população. O próprio empresariado, sabe? Então nós temos que criar alternativas aqui, mas o poder público não tem essa estrutura. Mas tem gente, e muita gente em Sinop, que tem ideias, são intelectuais, são inteligentes. E eu falo assim, agricultura familiar. A agricultura familiar, em Sinop, a gente tenta promover, mas ela é muito incipiente, ela é muito pequena, a estrutura é muito pequena. Você imaginou os grandes adotarem um pouco essa agricultura familiar? Entendeu? Olha onde chegaríamos. A merenda escolar de Sinop hoje, eu acho que 80%, 70% é da agricultura, é daqui mesmo. O dinheiro fica girando aqui. É como você sempre falava, em torno de 80%, acho que de Sinop, são classe B, C e D, é alguma coisa assim. Esse dinheiro gira. O cara não ganha muito, mas o que ele ganha, ele gasta, ele faz girar. Essa é a diferença de Sinop Sorriso, Sinop Lucas, Sinop Rondonópolis. Grande parte aqui é prestador de serviços, são classes B, C e D. Porque o A, ele ganha bem e ele investe em outro lugar, ele não faz o dinheiro girar muito, uma parte sim, o pequeno não. Ele gasta o dinheiro, faz girar. E essa é a riqueza que está trazendo empresas para Sinop, por quê? Porque aqui o dinheiro gira, ele roda, ele movimenta. Os números do Sebrae mostram isso. Você que é um profundo conhecedor disso, sabe que é isso. Então, o grande também tem que dar atenção para o pequeno. E por que não nessa área, né? Muito por bom. Que não então nessa Mais um setor, e é o setor alimentício, que é um setor com o crescimento da população, não só de Sinop, mas da região. O setor alimentício é um setor que tem
grande pico de crescimento, mas não só o alimentício, os outros setores. Isso que o Pedro está falando, pessoal, se chama potencial de consumo urbano. 50% de tudo que é consumido no mercado urbano de Sinop. O que é esse consumo do mercado urbano? Nós estamos falando de alimentação, de combustível, de transporte, de vestimenta e de diversos outros setores. 50% de tudo que é consumido no município de Sinop é consumido por quem ganha entre R$ 3.230 e R$ 5.775. Ou seja, a classe D, C, é a classe que mais consome no município de Sinop. Acompanhou? Deixa eu te interromper rapidamente aqui, porque são assuntos assim envolventes. Há dias atrás, eu conversei com o pessoal de uma cooperativa de leite do município próximo, que grande parte do leite, a matéria-prima é de Sinop, na região da Selene, né? Eu falei, chega de vocês virem aqui, coletarem a nossa o nosso matéria-prima, leite e lá embora para Terra Nova. Ou vocês vêm aqui fazer uma indústria de queijo ou derivado de queijo, porque senão nós vamos correr em outro lugar, numa outra cidade, e trazer uma empresa que processe o leite, e aí nós vamos deixar de fornecer o leite para vocês. E aí vai dar um baque industrial em você. Não, você não vai fazer isso. Eu falei, sim, nós só estamos dizendo assim. O Trump tem certas coisas que ele não está impondo, o leite é nosso, né? Então é o seguinte, nós vamos trazer uma empresa para processar o leite. Mas será que Sinop não pode processar o leite? Aí é uma questão cultural também, sabe por quê? Como que é a certificação do leite? Dos derivados, né, alimentícios. Porque às vezes o camarada faz um queijo excelente lá, mas não tem certificação, não dá para vender, a vigilância sanitária. E o pequeno produtor, ele também tem que ter a cultura de que quando ele for fazer alimento, ele está fazendo alimento, tem que fazer na parte da higienização, na questão sanitária. Você está falando de saúde pública, né? Sabe? Tem algumas regras que precisam ser cumpridas. Às vezes ele tem uma grande ideia, mas é muito relaxado na preparação, na manipulação. Aí ele se sente, os caras estão me perseguindo aqui. Não. Logo, logo os grandes vêm aqui e vão tomar esse espaço. Então eles precisam também se preocupar com isso, para a gente colocar aqui uma indústria de derivados de queijo, de leite. O leite nós temos, né? E é uma boa bacia leiteira aqui. Boa bacia leiteira. Então, tem vamos pensar, vamos tem um bom caminho para ser trabalhado. E Sinop está passando por um processo de industrialização, né? E tecnologia, que pode facilitar ainda mais todos esses controles, ainda todas mais essas tem exigências. Agora Ubinorte, né? Ubinorte, o sistema de inovação. E você faz parte, né? Então, está reunindo... Você também faz parte. Reunindo todos esses especialistas da área de tecnologia, eu acredito que ali vai sair. Já está saindo, né? Já muitas tem ideias. Sinop, né? Gente, é tecnologia. Pode marcar aí no seu calendário. Sinop vai ser referência tecnológica. E lembrando que tecnologia não tem fronteiras, né? Tudo que você produz aqui você pode levar para o mundo inteiro, porque são demandas muito parecidas e nós temos um laboratório fértil para desenvolver isso aí. Uma cidade com polo universitário, polo de comércio e prestação de serviço, de indústria e muitos outros setores aí para a gente aproveitar e criar tecnologia. A cidade de Sinop vai completar agora os seus 51 anos, mas há 51 anos atrás, alguém acreditou nesse projeto, alguém teve visão de futuro. Não foi só uma clareira que foi aberta, foi uma clareira com uma visão já do que seria Sinop. As pessoas que abriram Sinop já acreditavam que ela seria essa cidade que ela é hoje. Pedro, se pudéssemos parar no tempo agora, para você pensar num projeto a longo prazo, um projeto que você pudesse acompanhar do começo e entregar ele lá no final, que projeto você gostaria de ver nascer e entregar ele em vida, porque você ainda tem muita vida pela frente e tem muita coisa para entregar? Eu creio que qualquer iniciativa de forma intelectual e que tivesse a oportunidade da participação dessa intelectualidade que tem em Sinop, qualquer um que seria implantado já seria uma grande vitória. E nós temos tantos. Sabe por quê? Porque nós temos pessoas que têm conhecimento, só que elas estão usando conhecimento só para eles. E o poder público teria a trazer eles para esse cenário. Legal. Então eu elegeria
na área universitária, não, eu acho Um conjunto. um conjunto. Porque uma grande cidade, ela só se solidifica se ela tiver as ações em inúmeras Áreas, setores, porque são inúmeras diversas áreas, necessidades. né? Eu falei, a intelectualidade tem aqui. Sinop já era grande quando tinha um juiz, um promotor. Aí quando nós implantamos aqui, junto com a OAB na época, trouxemos a primeira juíza do trabalho, a Justiça do Trabalho aqui. Puxa, que referência! Tá entendendo? Olha hoje que nós temos, quantas universidades, quantos professores universitários, intelectuais, mestres, professores, doutores, na área da saúde, da educação, na prestação do serviço. O que nós temos de emprego hoje com o uso da tecnologia, está se falando tanto de tecnologia, está marcando, é tecnologia. Esse é o projeto. Quanto? E na prestação de serviço com qualidade. Bacana. Agora nós vamos entrar num tema um pouco polêmico, mas já pensando na cidade do futuro, na Sinop do futuro. Você acha, ou você acredita, que a nova geração ela está pronta para assumir esse bastão, para representar essas pessoas que começaram essa história há 51 anos atrás? Ah, nós temos muita referência e boa aqui. Você conhece o Irineu do Machado, o Nenê do Machado? Conheço. Eles começaram aqui com um puxadinho, maneira de falar, né? Fizeram primeiro um mercadinho aqui. Acho que era um empório até. O que é hoje o grupo Machado Martins? De pai para filho, para neto. Você pega aqui alguns camaradas que saíram do setor na madeira e montaram aqui uma grande empresa na área da construção chamada Expande. Você ouviu mais de uma vez o pessoal da Evermat falando assim, nós só ficava reclamando, fazia a colheita, ganhava um bom dinheiro, comprava uma caminhonete nova, e nunca estava satisfeito. Choveu demais, foi seca demais, umidade demais, a estrada ruim, é porque o governo do estado, porque... Né? E eles resolveram, então, pegar os filhos, né, desses grandes e começar, vamos inventar uma história diferente. O que nós vamos fazer? Vamos começar um projeto de álcool, de milho. O próprio Stefanello fala assim, essa é a história da Evermat, da Coanorte. A gente se reuniu, todo mundo ganhando bem. Resolveu fazer uma história diferente. Diz que o cara do campo, ele sempre fala assim, você vê os tombos, mas não, né? Mas assim, a gente ganhava um bom dinheiro, vamos dedicar isso. Porque a maioria dos filhos não querem mais ficar na lavoura. E às vezes eles nem precisam ficar na lavoura, porque, de novo, a tecnologia, o camarada em casa aqui, na tecnologia por satélite, ele divide a colheitadeira, a planta. E já consegue faz fazer a manutenção do muitas... maquinário de casa, ele não precisa ir mais lá. Então, tem esse campo. Mas você acredita que a nova geração está pronta para assumir a responsabilidade? Não, ainda não, acho que precisa um pouco de experiência. Mas ele já está dando demonstração em alguns setores em Sinop que eles não só estão prontos, como eles já estão lá na frente. Bacana. Bom, nosso programa já está quase encerrando, mas nós vamos encerrar sem aquele quadro tão esperado do momento, que é o Virando a Mesa. Então, agora, Pedro, você tem a chance de me fazer uma pergunta, porque aqui o entrevistado também pergunta. Então, que pergunta você faria para mim? O que falta para você para ser um completo? Porque você é um cara dedicado, você é um cara de confiança, você é um grande parceiro. Amigo, a gente se conheceu ontem, mas já deu demonstração de ter uma amizade. Tanto que você conseguiu a minha confiança e, como você falou, o programa está aqui porque você me pôs no programa, Pedrinho. A gente vê a questão do potencial. O que você acha que falta para você se transformar? Que liderança você também tem, não só na área da tecnologia, do empreendedorismo, inclusive na igreja, que você tem uma liderança muito grande entre os jovens. O que você acha que falta para te completar? Boa pergunta. Quando o cara tem que usar os neurônios, é interessante. Há né? 5 anos atrás, eu acho que faltava alguma coisa. Hoje eu já acho que não falta mais. E eu vou falar por que eu acho que não falta mais. Eu tinha algumas
alguns déficits na minha vida, tive alguns problemas financeiros há 5 anos, tive um problema de espiritualidade muito grande há 5 anos, e há 5 anos atrás, quando eu resolvi essas questões, eu tomei uma decisão na minha vida, e é isso eu falo para todo mundo, e quem já assistiu alguma palestra minha sabe que eu sempre falo isso, chega um momento da nossa vida que a gente precisa tomar uma decisão permanente. E essa decisão permanente não é eu vou ser um engenheiro ou vou ser um médico, não. É uma decisão permanente de valor, de escolha. E há 5 anos atrás eu fiz a melhor escolha da minha vida. Eu decidi que eu era imbatível. Eu posso ficar triste, eu posso ficar nervoso, eu posso chorar, eu posso sorrir, mas isso não vai mudar a decisão que eu fiz. Eu sou imbatível, não tem nada que consegue me derrubar. Eu posso perder, mas amanhã eu vou me levantar e vou cumprir aquilo que eu resolvi fazer. Então, eu tomei uma decisão permanente. Eu falo que todos nós precisamos tomar uma decisão permanente na nossa vida, que é uma decisão que ela não tem volta. E eu já tomei essa decisão, eu sou imbatível. E de 5 anos para cá, quando eu tomei essa decisão na minha vida, e é claro, eu só tomei essa decisão de ser imbatível porque eu coloquei a minha parte espiritual. Deus entrou muito forte na minha vida. Então, Deus sempre me prometeu muita coisa e essas promessas dele, eu precisava realizar algumas coisas também. Eu precisava tomar algumas decisões na minha vida. E depois que eu fiz isso, as coisas começaram a acontecer. E de 1 ano e meio para cá, 2 anos para cá, minha vida tem sido só bênção, eu só tenho ganhado. Então, para mim me sentir completo, não falta mais nada. Eu tenho um pai que eu amo, uma mãe que eu amo, uma família que eu amo, amigos que eu amo, um trabalho que eu amo, na verdade vários trabalhos que eu amo, porque graças a Deus, e eu vou falar para vocês, vou deixar uma dica, aproveitar essa resposta, eu dou bastante trabalho para Deus, porque eu faço alguns pedidos bem inusitados. Às vezes a gente pede para Deus aprender a cantar, aprender a ler, aprender um novo talento. Eu já fui um pouco mais ousado. Todos os dias eu acordo e falo assim, Deus, me dê a capacidade de aprender qualquer coisa que seja boa. Então eu não peço uma coisa, eu peço sempre uma pergunta muito aberta para Deus e Ele tem me retribuído. Então, Pedro, hoje eu já me sinto completo, não me falta nada, absolutamente nada. Pode faltar dinheiro, pode faltar moradia, pode faltar roupa, pode faltar qualquer coisa. Hoje eu me sinto completo pela pessoa que eu me tornei e pela decisão permanente que eu tomei na minha vida de ser imbatível. Então eu falo para vocês que o jogo só acaba quando eu ganhar. Enquanto eu estiver perdendo, o jogo não acabou. Amém. Certo? Respondido sua pergunta? Obrigado pela pergunta, meu amigo. Bom, pessoal, como vocês viram, conversar com o Pedro é uma aula, é um comunicador, é um professor, e eu falo onde eu passo. É um mentor que eu tenho para minha vida, um grande amigo. E eu fico bajulando ele aqui, mas ele faz a mesma coisa comigo, tá? Bom, nós estamos chegando ao final do programa, e agora é um quadro que você que tem um raciocínio rápido, você vai gostar muito. Agora é o Resposta Rápida. Eu vou te fazer algumas perguntas, você me responde ou com uma palavra ou com uma frase muito curta. Tá pronto? Posso começar? Vamos lá. Eu acho que a minha espiritualidade do rádio está pronta. Então vamos lá. Um acerto. Vir para Sinop. Um erro. Não ter continuado na minha atividade política, mas eu entendo como uma opção. Um arrependimento. Não tenho. A história pode mostrar, mas eu acho que a gente tem que tomar decisão. Deus. Referência. Família. Base. Marcos. Pode responder com mais de uma palavra. Filho, irmão, parceiro, companheiro e uma prova viva, de novo, de que Deus intervém quando você pede e aceita. Meu irmão, um abraço para você, tá? Grande abraço. Marcos é um ser humano incrível, um irmão mesmo, ele sabe do que eu tô falando. Rádio ou política? Os dois. Radialista, sempre radialista. Político, sempre político. Sinop. Tem um grande legado de pessoas que fizeram essa cidade hoje, abriram a oportunidade para muitos que estão vindo aqui hoje ganhando dinheiro e muito, mas vamos dar a sacudidela que precisa? Um pedido para Deus.
permaneça conosco. Mesmo que às vezes a gente o esqueça ou deixe de lado, permaneça conosco e nos tenha no teu reino. Uma frase do nosso amigo Ramon Vilalva, é até capa de livro. Permaneça amando, não desista, mesmo da dificuldade. E não esqueça, viu? As pessoas são o que há de mais importante. Para fechar esse bloco, a última pergunta do Respostas Rápidas. Uma palavra que você gostaria de ser lembrado por uma palavra. Se você pudesse ser lembrado por uma palavra no futuro, que palavra seria essa? Dedicado. Muito bom. Bom, esse está sendo o nosso Papo de Empreendedor, segundo episódio. A gente já tá para os finalmente. Nossa, corta aí, que o negócio deu ruim aqui. Tá. Cortou? Vamos voltar. Bom, esse é o nosso segundo episódio do Papo de Empreendedor, o nosso convidado especial, José Pedro Serafini, o Pedrinho. Quero que você deixe, Pedrinho, uma mensagem final para os nossos telespectadores, para a sua família, para o seu filho, para os seus amigos, para as lideranças, para os futuros empreendedores da cidade, que o Pedrinho quer falar para eles. Eu sei e conheço a minha pequenez. Sei das falhas e erros que eu cometi. E para aqueles a quem eu cometi, todo dia na minha oração matinal eu peço perdão. Mas dentro dessa pequenez, eu gosto de estar fazendo esse desafio de cutucar as pessoas, a classe empresarial, comercial, prestadores de serviço, as entidades de Sinop. Adoro cutucar, sabe por quê? Porque faz pensar. E vocês é que podem mudar a história para ainda, como é que a gente fala? Ainda mais melhor? Ainda melhor da nossa cidade. Vamos pensar Sinop daqui 50 anos, mas para chegar em 50 anos a gente precisa começar a fazer hoje. Vamos ampliar. Conte comigo, conte com a nossa dedicação. Pedrinho, você veio aqui no nosso programa, mas como a gente falou no começo, a tua história se confunde com a história do rádio e está emaranhada na história de Sinop. E ninguém vai embora do Papo de Empreendedor, esse programa de empreendedorismo, negócios e economia, sem eu te fazer uma proposta de negócio. Eu quero ver se você vai aceitar essa proposta que eu tenho para fazer para você. Pedro, você é uma referência, é um líder, é um cara que não esperou Sinop crescer para vir para Sinop. Você veio para Sinop quando Sinop ainda era uma criança, ajudou essa cidade a crescer e hoje, ainda exercendo essa liderança, a sua gestão em cargo público, mas como um morador, você está ajudando a cidade a sonhar mais alto, levando as tuas ideias, os teus exemplos, as tuas virtudes e, é claro, os teus exemplos. Então eu tenho uma proposta para você. Você contou a sua história, nós vamos dar voz à tua história através aqui da Super Sinop 7.1. Mas a nossa proposta nós vamos continuar levando essa tua história para frente, mas não essa história que começou agora, essa história que começou lá, há 40 anos atrás. Nós vamos continuar levando o teu exemplo, a tua virtude, para todos os que chegam em Sinop e aqueles que ainda estão em Sinop, para a gente transformar essa cidade numa cidade ainda melhor do que ela é. E para isso, a minha proposta a gente quer que você continue sendo o José Pedro Serafini, o Pedrinho. Negócio fechado? Negócio fechado. Muito obrigado, meu amigo. E quem ganha um amigo? Ganha o céu. Estamos juntos, viu? Juntos, muito obrigado. No céu. No céu. E é isso aí, pessoal. Esse foi José Pedro Serafini, o Pedrinho. Esse foi o Papo de Empreendedor. Eu sou Jefferson Diniz e eu espero você no próximo Papo de Empreendedor, com muita conversa, muito desenvolvimento econômico, muita economia, muito empreendedorismo e, é claro, muito insight de negócios. Vamos juntos fazer de Sinop a cidade número 1 do Brasil?